Olá, meus queridos alunos, estamos dando início a mais uma lição do nosso curso O Ser Humano e o Seu Destino. E hoje nós vamos falar do seguinte tema, Salvador do Corpo. E o texto base para nós desenvolvermos essa nossa reflexão de hoje é o texto que está em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 12 a 20. Okay? Então mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos folhear a Bíblia, mas vamos estar voltando a esse texto porque ele é a base, né, é a leitura de hoje. Eu até sugiro a você que faça uma leitura desse texto antes de nós começarmos a estudar. Então você pode dar uma pausinha aí no vídeo e leia o texto. Bom, Salvador do Corpo. Efésios capítulo 5, versículo 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então Paulo está dizendo que Cristo é o Salvador do corpo. Pela sua morte no Calvário, o Senhor nos comprou. É isso que Paulo diz aí no versículo 20 do capítulo 6 de 1 Coríntios. E o contexto desse versículo destaca o corpo. Ele comprou o nosso corpo. Okay? Então preste atenção nesse detalhe, um detalhe muito importante. Ele comprou o nosso corpo. Ao examinarmos 1 aos Coríntios, capítulo 6, encontramos algumas referências ao corpo do cristão. E, através delas, podemos ter uma ideia do propósito de Deus em salvar o nosso corpo. Então vamos lá, eu pedi para você abrir em 1 aos Coríntios, capítulo 6, né? A partir do versículo 12. Então vamos lá. O corpo é do Senhor. Vamos ver o versículo 13. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então o corpo é do Senhor. Ele quer que o nosso corpo lhe seja útil. Deus espera que nós utilizemos o nosso corpo para glorificá-lo, para exaltá-lo, para servi-lo. O corpo de Adão era útil a Deus até que Adão pecou. Então, até que Adão pecasse, o corpo de Adão era muito útil para Deus. Deus deu certas instruções para Adão que ele só poderia cumprir se fosse através do seu corpo. Aquele corpo tornou-se então um instrumento de pecado, isso a partir da queda. Quando Adão caiu, aquele corpo que tinha sido criado para servir a Deus, agora se tornou um instrumento do pecado. O Senhor Jesus, porém, morreu na cruz do Calvário para resgatar o nosso corpo. Lembre-se que ele morreu no corpo. Foi o corpo dele que morreu na cruz. Jesus, ele quer resgatar o nosso corpo, tornando o corpo, mais uma vez, instrumento útil ao Senhor. Portanto, o corpo onde habita um espírito regenerado se torna um corpo útil para Deus. O corpo do cristão não é para servir o pecado, não é para a impureza, mas para o Senhor. Então lembre-se de que agora o seu corpo pertence ao Senhor, ele é do Senhor. Segundo aspecto aqui muito importante, é que o corpo é membro de Cristo. Vamos ver o verso 15, versículo 15 aí. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Quando um pecador é salvo, o seu corpo não é somente para o Senhor, mas do Senhor. É mais do que um instrumento que Deus quer usar. É algo que lhe pertence. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Olha que expressão tremenda. O meu corpo é membro de Cristo. Então não é apenas ser de Cristo, é ser parte dele, instrumento para o uso dele.
Como podemos tomar os membros de Cristo e torná-los membros de uma meretriz? Como podemos usar os membros de Cristo na prática do pecado? É isso que Paulo está querendo dizer. Ou seja, se o meu corpo é membro de Cristo, eu não tenho o direito de usar o meu corpo como um instrumento do pecado. Nós temos por dever sagrado manter puro e santo este corpo, para que o Senhor, que o comprou para si através dos sofrimentos do Calvário, possa fazer bom uso dele. Então, em segundo lugar, o corpo é membro de Cristo. Em terceiro lugar, o corpo é templo do Espírito Santo, e para mim, essa é uma das verdades mais extraordinárias que a Bíblia nos fala a respeito do nosso corpo. Versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? A palavra traduzida templo significa o lugar mais santo. Havia duas partes no tabernáculo e no templo dos judeus, que são considerados muito importantes quando se trata de nós entendermos essa questão do lugar santo, do lugar mais santo, né? A primeira era o lugar santo e a segunda, atrás do véu, era o Santo dos Santos, onde ninguém podia entrar a não ser o sumo sacerdote, e isso somente no dia da expiação, uma vez por ano. A palavra usada neste versículo indica o Santo dos Santos. Então, a palavra que Paulo usa, templo do Espírito Santo, dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é uma palavra que faz referência ao Santo dos Santos. O nosso corpo, então, é o Santo dos Santos do Espírito Santo. Santidade absoluta convém a cada servo do Senhor. Nós fomos chamados para ser santos, meus irmãos. Sermos santos. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. É o lugar mais santo onde o Espírito Santo possa habitar. Ele quer habitar em nosso corpo. Ele quer usar o nosso corpo. Deus quer fazer uso do nosso corpo para a sua honra, para a sua glória. É através do corpo que nós tocamos as pessoas. É através da boca, que parte do nosso corpo, que nós falamos, anunciamos o Evangelho. Todas as partes do nosso corpo são importantes para Deus. Deus pagou um preço pelo nosso corpo. Portanto, segundo 1 Coríntios 6,20, glorificai a Deus no vosso corpo. Agora, como nós vamos glorificar a Deus no nosso corpo? O apóstolo Paulo escreveu a respeito das perseguições e dos perigos que constantemente enfrentava e revelou o segredo da sua vitória sobre tais circunstâncias. Ele se expressou assim: trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Paulo conhecia no seu corpo uma identificação real com os sofrimentos e com a morte do Senhor Jesus. Não no sentido expiatório, mas nos sofrimentos pela justiça. Paulo realmente sofreu no corpo por causa do Evangelho. Ele estava sendo perseguido e maltratado por causa da sua fidelidade a Cristo. E essas perseguições por ele sofridas atingiram o cabeça, Cristo. E Paulo já tinha ouvido, inclusive, o próprio Jesus falar sobre isso em Atos capítulo 9, especialmente no versículo 4, quando Paulo estava perseguindo os cristãos, né, lá em Damasco, e Jesus aparece para ele numa luz muito forte, e aí então a expressão que Jesus usa para Paulo é muito contundente. Ele diz: Paulo, né, ou melhor, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas Saulo não estava perseguindo a Cristo, né, de maneira objetiva. Ele estava subjetivamente perseguindo Cristo, porque ele estava perseguindo os cristãos, porque ele tinha uma carta de recomendação do Sinédrio para ir até Damasco
e prender, e se fosse o caso, até matar cristãos. Então Paulo, ele estava perseguindo a Cristo. E é isso que Jesus fala para ele nessa experiência traumática, marcante que ele teve com Jesus. O que devemos notar nisso é o fato que Paulo sofria tudo isso para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos, de acordo com a expressão em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. E para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, em 2 Coríntios 4, 11. Assim, vivendo ele, podia dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, Gálatas 2, 20. E dessa maneira, Paulo nos ensina que nós podemos glorificar a Deus em nosso corpo. Então, Paulo fala 3 coisas aqui, certo? Jesus, ele espera que a vida dele se manifeste em nossos corpos mortais. E para que isso aconteça, nós temos que permitir que Jesus viva a vida dele através do nosso corpo. Isso é graça. Graça é Jesus vindo para viver a vida dele em nós, através de nós. Então, para isso, ele vai viver através do nosso corpo. Observe bem que Paulo escreveu aos Filipenses: Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Deus quer usar o nosso corpo para manifestar Cristo aos outros e assim engrandecê-lo. Ele comprou o nosso corpo pela sua morte na cruz do Calvário e, consequentemente, tem todo o direito sobre ele. Que Deus ajude a cada um de nós a apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, conforme nos ensina Paulo em Romanos capítulo 12, verso 1. Isso é o nosso culto racional. Apresentar o nosso corpo a Deus implica uma renúncia dos nossos supostos direitos, porque nós somos pessoas, irmãos, que pensamos que temos direitos, que na verdade não temos. Por causa do pecado, o único direito que nos sobrou foi ser lançados no inferno, juntamente com Satanás e seus anjos. Mas pela graça de Deus fomos resgatados desse triste destino, e hoje nós não temos direito, temos aquilo que Deus nos concede pela sua graça. Então, julgamos ter direitos. Mas quando nós entendemos o significado de apresentar o nosso corpo a Deus, nós entendemos que isso tem muito a ver com negar-se a si mesmo. É quando nós nos negamos, quando nós negamos a nós mesmos, nós estamos apresentando o nosso corpo a Deus. É dizer com Paulo, não mais eu, mas Cristo. É não permitir mais que o corpo seja um instrumento de pecado. É permitir que o nosso corpo seja controlado pelo Senhor. Fazer isso, porém, não é fácil. É o início de uma luta ferrenha. Por isso eu não quero enganá-lo, eu não quero iludi-lo. É uma luta, é uma guerra. Muitas pessoas dizem, pastor, como que é difícil não pecar. Claro que é. Por isso nós precisamos tanto da ajuda do Espírito Santo. Só Ele, agindo através de nós, nos revestindo com a sua graça e com o seu poder, é que nos dará condições de vencermos os pecados que afligem o nosso corpo. Falando a respeito disso, Paulo disse, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Essa é uma expressão muito forte em 1 Coríntios 9, 27. O verbo aqui traduzido, subjugo, significa trato severamente. É o substantivo servidão. É literalmente escravidão. Para que ele pudesse apresentar o seu corpo a Deus, Paulo achou necessário tratá-lo severamente, reduzindo-o à escravidão. E é assim que o nosso corpo tem que ser tratado, como escravo. Não como um senhor que determina como serão as nossas atitudes, nosso comportamento, nossas ações. Não. A natureza velha e pecaminosa procurava tornar aquele corpo em corpo do pecado, fazendo a vontade da carne. É necessário que o cristão discipline o seu corpo,
pois este ainda é influenciado pela carne e pelo pecado. Precisamos dominá-lo e tratá-lo como escravo submisso à vontade do Senhor, para que Cristo seja manifestado através dele. Então, precisamos aprender a tratar com o nosso corpo, não é, meus irmãos? E levá-lo à submissão, subjugá-lo. Muitas vezes nós deixamos de fazer as coisas de Deus por causa do corpo. Eu não vou ao culto hoje porque eu estou muito cansado, trabalhei muito, eu estou aqui com essa gripinha, então não posso ir na reunião da igreja. Hoje eu não acordei com muita vontade de ler a Bíblia, estou meio assim desanimado. São coisas do nosso corpo, e nós precisamos aprender a levar o nosso corpo à servidão. Algumas vezes na minha vida eu não estava passando muito bem, e até tinha motivos, pensando por essa perspectiva, eu até teria motivos para deixar de ir a um culto ou uma reunião da igreja, mas eu sempre decidi pensar da seguinte maneira, não que você deva pensar como eu, mas eu sempre pensei, se eu estiver lá na igreja, junto com os irmãos, participando de uma reunião do Senhor, há uma forte probabilidade que Ele vai me curar. E eu vou voltar para minha casa completamente curado. Eu me lembro que uma vez eu estava participando de um evento, eu era pastor de cobertura de um grupo de louvor, e nós estávamos numa apresentação num teatro, e eu estava com muita, mas muita dor de cabeça. Uma dor insuportável. E eu tinha todos os motivos para ficar em casa aquela noite. Mas eu tinha uma responsabilidade. Eu tinha que estar lá. Então, eu fui ao evento e começou o louvor e a minha cabeça doía muito. Eu já tinha tomado medicamentos e não passava aquela dor, era uma coisa terrível. E quando o louvor começou a tocar uma música alegre, animada, festiva, eu estava nos bastidores, ali por trás das cortinas, e eu então tomei uma decisão, falei, Senhor, que eu caia morto aqui agora, mas eu vou pular, eu vou dançar e eu vou glorificar o Teu nome. E cada vez que eu dava um pulo ao ritmo da música, parece que uma parte da minha cabeça ia sair, mas eu continuei firme ali. E depois de uns 3 ou 4 saltos que eu dei, quando o meu pé batia no chão, eu sentia aquela dor aguda na cabeça. Mas dali uns 3 saltos que eu dei, quando eu bati o pé no chão, não tinha mais dor nenhuma. E que eu me lembro até hoje, nunca mais tive uma outra dor de cabeça daquela forma. Então, foi um ato de fé. Foi um ato de fidelidade a Deus. E Deus me honrou. Então, querido, use o seu corpo para a glória de Deus. Faça do seu corpo o templo do Espírito Santo. Na nossa próxima lição, nós vamos continuar, aliás, não vai ser a próxima lição, vai ser a segunda parte desta lição, onde nós vamos falar sobre o futuro do corpo. Vamos entender um pouco qual é o futuro que Deus destinou para o nosso corpo. Nós, que somos cristãos, nascidos de novo e cheios do Espírito Santo. Amém? Um grande abraço para você. E eu quero deixar mais uma sugestão de leitura para você. Este livro aqui, O Espírito do Homem, um livro interessantíssimo da doutora Ana Mendes. Eu vou falar sobre esse livro em algumas lições, tá ok? Você pode adquirir este livro. Ele é um estudo maravilhoso sobre o espírito humano. Nós vamos falar sobre o espírito humano numa das nossas lições. Mas eu quero enfatizar aqui, a última parte aqui do livro, uma seção 4 do livro, são os capítulos 12 e 13, ou melhor, o capítulo 12, onde ela fala sobre a inter-relação do espírito, alma e corpo. Interessantíssimo, você vai gostar muito desse estudo. E o livro todo é muito bom, é o primeiro livro que eu li tratando especificamente sobre a questão do espírito do homem. Ela escreveu este livro depois de ter estudado aquele primeiro livro que nós indicamos, a trilogia O Homem Espiritual de Watchmani. Eu diria que este livro aqui seria uma expansão do livro de Watchmani, trazendo uma compreensão ainda maior sobre a questão do espírito humano. Ok? Vamos orar? Pai, eu quero abençoar a vida de todos os meus amados irmãos que estão participando do curso através dos nossos vídeos.
que o Senhor os abençoe ricamente. Eu te agradeço pelo nosso corpo, que o Senhor possa neste momento tocar nos corpos enfermos, nos corpos enfraquecidos, debilitados, trazendo cura, restauração. Se algum irmão ou alguma irmã estiver assistindo a este vídeo e estiver com seu corpo enfermo, que o Senhor toque exatamente no lugar desta enfermidade e ela seja curada em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos pelo nosso corpo. Faça dele, Pai, o templo do Espírito Santo. É o que lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um grande abraço a todos, obrigado pela sua participação. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, inscrever-se no nosso canal, acessar o sininho para receber as informações acerca dos nossos novos vídeos e também compartilhar este vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Fique com Deus, até a nossa próxima aula do nosso curso O Ser Humano e o Seu Destino. Eu sou o Pastor Beto e agradeço muito a você por ter participado dessa aula.